A paz do Senhor, irmãos. A pura verdade a todos falar. A glória seja dada a Deus. Saudações de paz a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe o nome de Jesus Cristo. Venho em nome de Jesus anunciar as palavras do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Conforme está escrito
Romanos capítulo 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu, do grego, ou seja, sem distinção alguma. Porém, quem crê, quem deu crédito à nossa pregação, Isaías profetizou acerca do Messias. Quem deu crédito a quem se manifestou-se o braço forte do Senhor. De sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode produzir verdadeira fé. Fé verdadeira não vem por sincretismos religiosos, tradições, campanhas, promessas, romarias, cultos. Nada disso produz uma verdadeira fé. O que produz a fé é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Bem-aventurados são todos os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está próximo. O dia do Senhor vem se aproximando. Jesus virá e abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que será como um ladrão de noite. Jesus vai pegar muito de surpresa. Assim como o relâmpago parte do Oriente se mostra no Ocidente, será o dia do Senhor. O dia do Senhor será mundial. O dia do Senhor será em todos os cantos da terra. Os sinais estão a se cumprir. A palavra de Deus está a se cumprir. Os sinais estão apontando para o dia do Senhor. E o que fazer? Jesus ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Porque o mundo tem perseverado. No que você tem perseverado? O reino dos céus é tomado por esforço. Aqueles que perseveram até o fim são salvos. Em que consiste a sua perseverança? Jesus ele propõe uma mensagem, uma parábola, e ele vai dizer: o reino dos céus é tomado por esforço. Jesus vai dizer: se nós não nos tornarmos como um dos pequeninos, jamais herdaremos o reino dos céus. Ou seja, Jesus ele vê os fariseus, os religiosos impedindo os pequeninos de se aproximar dele, e Jesus fala: não os impeçam, não os proíbam, porque dos tais é o reino de Deus. Essa mensagem de Jesus, ele mesmo diz: e se vocês não se tornarem como um dos pequeninos, jamais herdarão o reino dos céus. Jesus está falando de uma pureza dentro do coração, a qual somente Deus pode colocar, e que é um requisito para a salvação. Requisito para a salvação não é muita reza. Não adianta rezar 7 vezes no dia o rosário, não adianta rezar 7 vezes para Jesus, depois 7 vezes para o santo fulano, depois para o santo ciclano. O requisito para a salvação é a pureza no coração. Por isso Jesus falou: se não se tornarem igual um dos pequeninos, jamais herdarão o reino dos céus. Jamais. Jesus está falando da inocência, a sinceridade, a verdade, a justiça, a pureza. Isso é uma das coisas que se encontra somente na pessoa de Jesus. Se o homem não alcança isso, ele está perdido. Se as pessoas não forem encontradas diante de Deus desta maneira, estão perdidos. Sem Jesus, o homem
ele está contaminado de malícias, maldades, prostituições, mentiras, bebedeiras, todos os caminhos perversos. O homem é encontrado sem Cristo, fora de Cristo, o mundo está perdido. Paulo fala: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, encarecem da glória de Deus. E a glória de Deus se manifestou-se através de Jesus, a qual foi profetizado pelo profeta Ageu. A glória da última casa é maior do que da primeira. Jesus é a última casa, maior do que a casa de Salomão, maior do que qualquer outra casa. Jesus é a última casa. Nós devemos ser o templo, morada de Deus. Por isso se tornem como um dos pequeninos. Se não se tornarem como um dos pequeninos, não jamais verão o reino de Deus. Jesus fala isso no Evangelho de Mateus, quando os pequeninos estão sendo impedidos pelos escribas, pelos religiosos, fariseus. E Jesus falou: se vocês querem saber, vocês precisam ser como eles. Não adianta rezas, não adianta pagar promessa, todo ano ir a pé para a Trindade. No coração é encontrado pureza, mas sim a iniquidade. Tudo é em vão, tudo é fútil, porque o requisito que Jesus está pedindo não é sacrifício, não é promessa, não é oferta, não é dízimo, não é uma religião que Jesus pediu. O que Jesus pede é uma pureza que vem dele, ou seja, que nós sejamos encontrados nele. Jesus fala: se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei em vós, e assim tudo o que pedirdes será feito. Para nós estarmos em Cristo, nós precisamos estar em suas palavras. A única forma de estar em Jesus é estar de acordo com a sua palavra, de acordo com o Evangelho. Eu venho aqui nessa noite falar disso, do Evangelho, da palavra, porque esta palavra, ela que liberta o pecador, transforma, liberta, a verdade liberta. Esta palavra que eu vou anunciar nessa noite, o Evangelho vivo, eficaz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra entre juntas e medulas. Faz separação entre boas intenções e más intenções. A palavra de Deus, ela exorta e corrige o homem, para que diante de Deus sejamos aperfeiçoados para toda boa obra. Não adianta anunciar a religião, não adianta você ter uma religião, não adianta você rezar o rosário tantas vezes no dia, não adianta você andar com o crucifixo na mão, não adianta você andar com os guias, não adianta você ter um adesivo no carro escrito que você é um dizimista fiel, não adianta você ter o envelope do sangue de Jesus ter poder, como também não adianta pegar as toalhas ungidas e andar com ela. Se você não estiver em Cristo Jesus, não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Torne-se como um dos pequeninos. Jesus, ele, em sua palavra, ele adverte os homens a que se arrependam de todos os seus pecados. O tema principal da mensagem de Jesus é sobre arrependimento, é sobre conversão, sobre arrependimento de pecados e sobre conversão de pecados. O tema principal da mensagem de Cristo é a remissão dos pecados e a conversão. Essa é a mensagem da cruz. Saber que todos os que amam seus pecados são inimigos da cruz e levam o Filho de Deus ao vitupério. Não tenha prazer em nenhum tipo de pecado, não tenha em seu coração o deleite
de sentir o prazer em algum pecado, porque certamente isso te separa de Deus. Isaías fala no capítulo 59, o que faz separação entre nós e Deus são os pecados, encobre os ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Quero ler a mensagem que está escrita em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, o primeiro versículo, está escrito: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas sim eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Você tem essa segurança sabendo que se um dia a casa terrestre se desfizer, você tem o tabernáculo com Deus, porque um dia essa casa terrestre ela vai desfazer. A casa terrestre é o corpo. A nossa casa terrestre é o corpo. Um dia essa casa terrestre ela vai se desfazer. E a Bíblia diz que sabendo nós que nós devemos ter junto de Deus uma casa preparada eterna, não feita pela mão dos homens, mas feita por Deus. O teu Espírito testifica com isso, o Espírito de Deus testifica com isso. Você tem diante de Deus esse conforto, essa confiança, que se hoje descer ao pé, estará com Deus, que se hoje deixar este tabernáculo, esta casa terrestre feita de carne, estará com Deus hoje. A Bíblia fala que nós devemos saber disso. Mas como saber? O Espírito de Deus testifica conosco que nós somos de Deus. Já viu quem? Uma pessoa que pertence a Deus, ela pereceu no inferno. A Bíblia diz: se o Espírito de Deus testifica conosco, nós sabemos que somos de Deus. E essa é a nossa certeza para onde estamos caminhando na eternidade. Por isso a Bíblia, ela alerta, ela anuncia acerca das coisas que vão acontecer brevemente. Certamente, brevemente, há de acontecer para todos a mesma coisa. A eternidade, ela vem. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. O homem, pois, está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte um juízo. Todo homem ele está sujeito a morrer uma vez e vem juízo após a morte. Ou seja, não há uma reencarnação. Há uma só morte, não há uma reencarnação. Após a morte, a Bíblia diz: segue-se a juízo. Ou seja, a alma não sai do corpo para vagar pela terra. Após a morte, segue a juízo. Se este tabernáculo terrestre se desfazer, e você não tiver em Deus uma casa edificada, ou seja, uma vida com abundância em Cristo, estará perdido para todo sempre. Haverá choro, pranto, ranger de dentes, se alguém não estiver em Cristo Jesus. Por isso há uma grande ilusão. As pessoas maquinam em seu coração que todos estão agora descansando. Queremos que todos descansem quando este tabernáculo terrestre se desfazer. Mas a realidade é que não há descanso para aqueles que não deleitam, não descansam agora em Cristo Jesus. Tem pessoas que não descansam agora em Jesus. Esse é o descanso que Jesus falou. Venham todos que estão cansados e oprimidos, e então eu vos aliviarei. Então aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Então vocês encontrarão repouso e descanso eterno. Primeiro, para descansar na eternidade com Cristo, hoje ele deve ser o seu descanso. O descansar no Senhor Jesus é se deleitar em sua palavra.
Porque a palavra de Deus ela é como uma sombra. Verdadeiro descanso, verdadeira sombra, nós encontramos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus ele fala: aprendei de mim. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e vocês então encontrarão descanso. Essa palavra descanso em paz não é realidade para todos. Após a morte não é uma realidade de todos. Porque deixa bem claro Jesus que poucos são os que entram pela porta estreita, mas muitos são os que entram pelo caminho largo e espaçoso. Jesus está falando de dois caminhos que estão conduzindo à eternidade. Ou a eternidade de céu, ou a eternidade de inferno. Todos nós estamos caminhando em rumo a algum lugar. Por isso que Jesus fala: sabendo nós, e se nossa casa terrestre ela se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas sim eterna nos céus. Por isso nós devemos estarmos ansiosos, desejando sermos revestidos da habitação que é do céu. Quantos têm essa ansiedade? Sejamos sinceros, existe essa ansiedade em seu coração. Muitos estão ansiosos para ganhar um certo valor, para alcançar certas coisas. Muitos estão ansiosos com seus planejamentos, suas intenções. Mas seja sincero, e diante de Deus, qual que é a sua ansiedade? Vida eterna. Existe diante de Deus esta ansiedade de ser revestido do céu, da salvação, céu de habitação, céu de glória. Porque um dia este corpo ele vai tombar. E a Bíblia diz que quando este tabernáculo terrestre ele se desfizer, nós devemos estar preparados com Deus uma casa. E diante de Deus nós devemos ter uma casa preparada, um edifício feito pelo próprio Deus. Jesus cumpriu essa promessa. A casa está preparada. Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus diz: se eu for para o Pai e se eu preparar para vocês morada, então eu virei, os levarei para que onde esteja eu, vocês estejam juntamente também. A casa foi preparada. Jesus falou: há muitas moradas. A questão é: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Há muitas moradas, porém muitos trilham pelo caminho oposto. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nem todos que estão confessando Jesus como Senhor realmente estão se dispondo a Ele como em serviço a esse Senhor. Nem todos que chamam Jesus de Senhor estão se dispondo como servos a fazer a vontade do Senhor. Por isso não se iluda. Porque quando este tabernáculo terrestre se desfazer, toda ilusão vai ser desmanchada. Todo engano psicológico da sua mente, de acreditar em Deus da sua forma, vai ser fútil. Sejamos sinceros diante de Deus, porque nós devemos crer totalmente como a Bíblia. Não é honesto nem com você nem com Deus você crê em Deus da sua maneira, porque não existe uma forma particular para se crer em Deus. Mas existe uma forma universal, que é a Bíblia. A forma única e verdadeira para se crer em Deus é de acordo com a Bíblia. Não existe nenhuma outra forma verdadeira e eficaz para se crer em Deus, a não ser conforme a Bíblia. Sei que os homens criaram religiões, mas quem diz que Jesus está dividido? Alguns diziam no tempo de Paulo: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. E outros confessavam a Cristo. Mas porém, Cristo está dividido? Porque dizendo alguns que são seguidores de tal denominação, de tal
de tal homem, de tal pastor, de tal padre, pai de santo. O que estão dizendo? Que Jesus não é o mesmo. Estão dizendo que Jesus está dividido e se dividiu. Só que Jesus falou, se o reino se dividir, ele não subsiste. Se o reino se divide, ele não vai subsistir, pois ele mesmo se destruirá a si mesmo. Por isso que Jesus falou, vocês são os ramos, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. O lavrador, ele tira os galhos que não dão frutos bons, e ele então limpa para que dê mais frutos. Assim, se vocês estiverem em mim, vocês darão bons frutos. A base é sempre Jesus. Se nós entendemos o que Jesus está falando, não erramos, você não erra, você não permanece errante, você não permanece enganado, você não permanece com a mente cauterizada se você entende o que Jesus está falando. Por isso você precisa entender o que Jesus ele diz em sua palavra. Você precisa buscar em Deus e ter sede de conhecimento acerca da palavra do Evangelho. Somente Jesus pode te ensinar. Somente. Existem escolas e escolas de teologia. Mas quem disse que Jesus saiu abrindo pela terra escolas para ensinar o homem? Jesus ele colocou dentro do homem um espírito da verdade que ensina. Ou seja, é gratuito. Você não precisa sair pagando e adquirir um diploma para poder dizer que agora é conhecedor do Evangelho, que sabe discernir, porque as coisas de Deus não são discernidas desta maneira, mas sim pelo Espírito. As coisas de Deus não são decifradas pela força da inteligência humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Por isso o Evangelho de Jesus, ou melhor, a carta de Paulo diz, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus e para ele parece ser loucura. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e ele não é discernido por ninguém. O homem que entende bem as coisas de Deus, ele não é. Mas porém os homens naturais não compreendem. E os homens naturais não compreendem as coisas de Deus e às vezes parece ser loucura. E andam errantes pela terra, caminhando para a perdição, errantes por falta de conhecimento, como assim também era no tempo de Osés. E Osés diz, meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. O povo está sendo destruído, está sendo doutrinado pelo diabo, porque está faltando conhecimento. O mundo está sendo doutrinado por Satanás por causa que faltou conhecimento. Mas esse conhecimento não faltou porque ele não está na terra, mas sim pela ignorância dos homens. Esse conhecimento da palavra de Deus, ele está percorrendo pelos quatro cantos da terra. Mas os homens em sua ignorância estão perecendo porque estão rejeitando de tal maneira. Estão resistindo de tal forma. Estão perecendo e caminhando para o inferno. Mas Jesus, ele anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependa dos seus pecados, porquanto ele tem um dia determinado, e que ele há de julgar o mundo, por meio do varão, a qual mesmo Deus determinou, e disso deixando certeza. Essa é a única certeza que nós temos, que Deus determinou um dia, e que ele há de julgar todos os povos da terra, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Deus afirmou e deixou a certeza que ele vai julgar todos, julgar por meio de Jesus. E a Bíblia vai falar em Apocalipse 20 que está grandes e pequenos comparecerão diante do grande trono branco. Por isso que Jesus ele fala que nós devemos estarmos revestidos. Você deve estar revestido de toda a armadura de Cristo. Isto é, você deve estar em Cristo.
Nós devemos ser revestidos da habitação celestial. Ou seja, tudo que é de bom grado, tudo que glorifica a Deus, tudo que provém de Deus, nisto falai, nisto pensai, nisto buscai. Nós devemos estar revestidos de Cristo. Falar de Cristo sem buscar, sem pensar, sem exercer tal fé, é tudo bom, é tudo fútil. Uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé sem obras é o mesmo que não tem ação nenhuma. E a fé sem obras ela não salva, pois é uma fé morta. Por isso, Jesus Cristo, Ele anunciou o Evangelho. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, deixe tudo, vem e siga-me. Ou seja, seguir Jesus é necessário, não somente confessar. Confessar não é sincero diante de Deus se não segue, se não há o cumprimento, não é sincero diante do Senhor dos Exércitos. Porque em Tiago vai dizer no capítulo 2: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque também os demônios creem em Deus e se estremecem. Somente a fé sem obras não pode salvar. Obras, ação. Filhinhos, não creiais em Deus somente de palavras, mas também em ações e demonstração de Espírito. Carta de João nos adverte. A palavra de Deus nos adverte. Não creio só de palavras. Porque até que se haja ação é um amor falso só de palavras. Até que se busque sinceridade e fidelidade ante Deus, é amor de Caim. Até que haja um esforço e a perseverança em Cristo, é amor de Caim. Caim também amava, mas dentro de seu coração guardava assim sentimentos maus, o homicida na verdade. E muitos na verdade em seu coração guardam rapinas da maldade, iniquidades, impurezas e malícias, sentimentos corruptos diante de Deus. Embora confessem que amam a Deus, até dizem que creem em Deus, mas o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas sim é gozo e paz no Espírito. Gozo e paz no Espírito, alegria e paz no Espírito, é uma das maneiras que se discerne o reino de Deus, é o que se discerne quem está em Deus. Porque se alguém assim está em Jesus Cristo, é nova criatura. Se está em Jesus Cristo, a Bíblia diz: se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O único indício para saber se está em Jesus Cristo é que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. A conduta não pode permanecer a mesma, porque se é Jesus que está no controle, se é Jesus que está no coração, então não é mais a mesma criatura. Se fez tudo novo, os sentimentos não são mais o mesmo, o vocabulário não é o mesmo, a conduta muda, os relacionamentos mudam. Jesus, veja o que ele fez com Pedro. Pedro era um homem inconsistente, um homem de duplo ânimo, um homem que facilmente se zangava, mas porém Jesus o transformou de uma tal maneira a qual Jesus, ele sobe em ascensão ao céu, e Pedro, ele continua mostrando realmente que Cristo transformou sua vida, porque realmente Pedro, negando Jesus agora, ele se torna um valente por Jesus, se tornando apto e preparado para toda boa obra. E muitos não têm em Jesus, não têm em Jesus Cristo consistência alguma, o que mostra que não estão em Jesus e que não são nova criatura. Muitos mostram que não estão em Jesus Cristo, é um vocabulário sujo, é um vocabulário imoral, é um vocabulário de uma pessoa gananciosa, avarenta, de uma pessoa que não está em Jesus Cristo.
mostrando que as coisas velhas não passaram, mas permanecem em ti, mostrando que Jesus não está em ti, porque não dá bom fruto. Por isso Jesus, ele diz: bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. O Cordeiro é Jesus, o sangue foi vertido, purificar a sua alma é necessário, lavar-se de todos os pecados se faz necessário em Cristo, para que não tenha mais consigo o peso da culpa. Não carrega contigo o peso da culpa do pecado, nem encobertando os seus pecados, mas confessa e deixa. Aqueles que encobrem seus pecados nunca prosperará. Provérbios 28, versículo 3. Mas aqueles que os confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Não adianta confessar diante do Padre. Não adianta ficar somente repetindo sempre a mesma coisa, que se arrependeu, se não abandonam suas práticas. Se não abandonam suas práticas, não houve arrependimento. Não houve remissão de pecados, se não houve arrependimento dos pecados. É fútil, é vão. Você pode rezar 10 vezes no dia, 6 vezes. Mas, porém, se não se tornardes como um dos pequeninos, jamais verão o reino dos céus, disse Jesus. Ou seja, se não tiver um coração puro, um coração puro, sincero, verdadeiro, sem maldade, sem malícia, nunca herdarão o reino dos céus. O coração de Jesus era puro. E como o mundo hoje está manchado de maldades e maldades, quantas atrocidades, o mundo está do avesso. O dia do Senhor está se aproximando. O mundo está do avesso. Atrocidades aumentando a cada dia mais. O mundo está obscuro. Sanguinário a cada dia mais. Jesus fala: por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando a iniquidade se aumenta, ou seja, quando vai aumentando os pecados no mundo, o amor de muitos se esfria para com Deus. O amor de muitos se esfria diante de Deus. Muitos estão frios diante de Deus. Percebe-se isso? As pessoas estão acomodadas, relaxadas. Pouco há preocupação com o destino da tua alma. Pouco há preocupação quanto o que Deus pensa a seu respeito e como você se porta diante de Deus. A maior preocupação hoje é status, é estar bem diante de um povo, de uma sociedade, diante de homens. Mas porém a Bíblia fala que nós antes melhor é agradar a Deus do que os homens. Antes melhor é agradar a Deus do que os homens. O mundo está em busca de agradar a si mesmo. E Jesus fala: não agrade a ti, nem teu pai, nem tua mãe. Porque se alguém ama mais pai, mãe, filho do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E sabemos que discípulo é seguidor de Jesus. Ninguém segue Jesus amando mais as demais coisas do que Jesus. Ninguém segue Jesus olhando para a direita, para a esquerda, olhando para o pai, para a mãe, o filho, se não olha para o principal foco e objetivo, que é Cristo. Ninguém consegue seguir Jesus olhando para as demais coisas, olhando para os empecilhos, impedimentos, olhando para as tribulações. Muitos olham para um futuro distante e incerto, preocupados quanto o que vão comer, o que vão beber, o que vão comprar, o que vão vender, para onde vão. Mas a Bíblia fala: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Paulo fala: tendo o sustento, tendo o que comer, tendo o que vestir, o que beber, estejam vocês com isso contentes. Isso é o Evangelho. Esta é a palavra do Evangelho, a mensagem de Deus.
que te ensina a não ser ganancioso e não ser avarento, preso com essas coisas fúteis que vão acabar, vão ser destruídas e no fim você não vai ter nada com Deus. Percebe? O homem, ele não tem como ter dois focos e alcançar dois destinos. Não tem como você trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você escolhe um ou é outro. Jesus fala, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, a riqueza. Não tem como servir a Deus e as riquezas, disse Jesus. Então agora como que explica isso? Os pastores estão dizendo, vem para cá, você vai ser próspero. Vem para cá, Deus vai te abençoar o dobro. Me explica isso. Que Deus é esse que estão te apresentando? Vem para cá que sua vida financeira vai melhorar. Faz uma campanha, faz um voto, faz uma fogueira santa, para você ser um empresário bem sucedido, para você ganhar o dobro. Que evangelho é esse? Jesus está falando, não tem como você ver a Deus e as riquezas. É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Qual a explicação que as pessoas têm? E como que as pessoas gostam de ouvir bajuladores mentirosos? Como que as pessoas amam a arte do engano? E são dos sinais que Jesus está pronto. E são dos sinais que o dia do Senhor vem se aproximando. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, vai dizer: com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio, o que já não é tarde a sua sentença. 2 Pedro 2 está dizendo que farão de nós negócio com palavras fingidas e enganosas. Ou seja, fica muito fácil ser enganado com alguém que está manipulando a Bíblia da maneira que lhe apraz. Torna-se fácil. Aí ele está lendo a Bíblia, está falando com a Bíblia aberta, só que a Bíblia diz que homens com a sua mente cauterizada, eles torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro, capítulo de número 3. Eles torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição, porém a sua sentença, ela vem e não será tardia, porque Deus não é um Deus tardio. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus não é tardio, mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna. Esse tabernáculo terrestre, que é o corpo, um dia vai se desfazer. Ele vai se desfazer. Do pó da terra tu vieste, pro pó da terra tu tornará. Jesus diz: do pó da terra tu vieste, pro pó da terra tu tornará. Lembra quando Deus formou o homem do pó da terra? Assoprou na narina o fôlego de vida? Aquele fôlego de vida que Deus assoprou é o espírito de vida. E o espírito de vida vai tornar para Deus. O espírito de vida torna para Deus. A matéria que foi feita do pó da terra torna para o pó da terra. As almas não vagam pela terra. A Bíblia diz: segue-se a juízo. O justo juiz, Deus, dará a sentença, céu ou inferno, sem segunda chance, sem direito a purgatório, sem direito a uma reencarnação. Não existe reencarnação. As nações foram enganadas, ignoraram a Bíblia para acreditar em doutrinas de demônio. Não existe purgatório. Vai ser perca de tempo fazer uma missa de sétimo dia para alguém que já morreu, porque a Bíblia diz que o resgate de sua alma é caríssimo. O resgate de sua alma é caro. O sangue de Jesus pagou o preço para uma alma não descer ao inferno. Mas uma vez que essa alma desce ao inferno, não há preço nenhum que resgata essa alma. Uma vez que essa alma partiu para a eternidade, não há nada que mude o curso, porque Deus, Ele dá a sentença. Seja em Jesus Cristo, firmado na rocha eterna. A sua palavra, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos, para nos guiar neste tempo em que vivemos de peregrinação. Jesus diz: apresentem-se a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável, qual também é o vosso culto racional.
Não dê ouvidos a todo tipo de espírito, mas prove os espíritos, a Bíblia diz isso. Filhos, não rejeiteis as profecias, mas provai os espíritos para ver se são de Deus. Ou seja, a Bíblia mesmo nos ensina a não acreditar em qualquer coisa que se ouve por aí. A própria Bíblia nos ensina a sermos cautelosos, a ouvir qualquer coisa por aí e acreditar. A própria palavra de Deus diz para nós examinarmos, ou seja, compara de acordo com a Bíblia. Coloca lado a lado e veja se está correto. Muitas coisas que hoje estão sendo anunciadas em nome de Deus não são sinceras e verdadeiras, não são verdadeiros de acordo com a vontade de Deus. E tudo que você precisa saber, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra, ela ensina. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar e corrigir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado por Deus. O Evangelho de Deus não está aí para te ensinar a como prosperar. O Evangelho de Deus não está aí para te ensinar como se tornar rico, bem-sucedido na vida. O Evangelho de Deus está na terra para te ensinar como ser bem-sucedido diante de Deus e ter diante de Deus a garantia da salvação. É a riqueza que Jesus preparou e prometeu que viria para nos preparar uma morada e nos levar junto de Deus Pai. A riqueza que Jesus prometeu e preparou foi o céu de glória. A única riqueza. Todo mercenário, ele usa daquilo que o coração das pessoas, ele se atrai para poder o seduzir. É como um imã. As pessoas gananciosas gostam de ouvir só a palavra da prosperidade. Mas porém no Evangelho, a única prosperidade que está falando é salvação, vida eterna. No Evangelho, a única prosperidade verdadeira que é anunciada é o céu de glória, é a salvação. Por isso, leia as Escrituras, examina dia após dia, porque nelas vocês encontram a vida. São elas que testificam de Jesus Cristo. São somente a sagrada palavra de Deus, as Escrituras que testificam de Jesus Cristo, nos mostram e apontam o único caminho da verdade. Examinar, pois, a Escritura. Cuidais, pois, ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento, ela esteja em seu coração. Que o Deus de paz, o Deus de misericórdia, o santifica, o fortaleça, renove o seu entendimento. Que o Deus de paz, Ele te dê graça, salvação, para que possa então alcançar nele a sua promessa, que é a vida eterna. Está voltando. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai
ficar. Tu procuras a paz neste mundo,